Gerson falando. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Zenin, né? Como que eu faço para obter Zenin, né? Sendo o Zenin bruto ou o Zenin através de algum formato ali de venda dentro do mercado, né? De algum item que esteja saindo bastante, como que eu faço para conquistar ele, enfim. Bom, então, primeiro de tudo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o Zenin Bruto, né? Então, o Zenin Bruto é basicamente quando você mata alguns bichos ali dentro dos mapas, pega os itens e vende ao NPC, né? Isso daí é muito válido para quem não gosta de testar a sorte, né? Ou fica o dia todo farmando os itens, vende no NPC. Farma, vende, assim você vai ter um montante meio que garantido, ao invés de você tentar matar um bicho específico e tentar dropar uma carta, uma gema ou um equipamento para vender. Vai muito de estratégia da sua gameplay, como que você vai fazer na forma no seu dia a dia, se vai adotar meio período mato mobs para ter um dinheiro fixo, o restante eu vou tentar sorte, ou um dia eu tento farmar só dinheiro, no outro dia eu vou tentar farmar só itens que tem a oportunidade de farmar, e dessa forma eu vou conseguir é, focar em algo específico, tá? Bom, então primeiro de tudo eu vou falar um pouquinho sobre farmar Zen bruto, aonde eu indico, tanto para quem está iniciando e para quem já está um pouco mais upado ali, né? Então vamos lá. Bem, falando em Zenin, tá? Primeiro lugar que eu indico para vocês estarem farmando Zenin seria na Senhora Orc, tá? Por quê? Na Senhora Orc você dropa Sifar, tá? Cada Sifar tem em torno ali de 150 de Zenin. É um dos itens ali com uma probabilidade ali de 23% de você dropar. Então, é um local que para quem está começando, né, compensa tá dropando por lá, porque querendo ou não, você faz um Zenin até que razoável, tá? Vai depender de quanto tempo você vai deixar ali, mas é bem provável ali que você consiga fazer em torno de uma horinha ali, mais de 100k fácil, tá? 100, uma média talvez até de 200, vai depender se você vai dropar outros itens aqui, para que você consiga vender no NPC ou até mesmo para outros players, tá? Então aqui, Senhora Orc seria uma boa escolha. Outra escolha, né, pensando em farm design bruto, seria a Rosa Selvagem, tá? Rosa Selvagem também é muito boa. Claro que ela está em torno também do Cifar, mas além do Cifar, ela tem a Rosa Eterna, tá? A Rosa Eterna é um item também bem carinho, que claro, a probabilidade não é tão alta, né? Mas fazendo uma somatória se torna interessante. Então, são locais bem viáveis de você estar farmando, tá? Tem mapa específico aqui, ó, como arredores de Geffen, que tem 50 delas, então acaba compensando, tá? Outro local, aqui já vai subindo um pouco o degrau, né? Então começamos na Senhora Orc, fomos para a Rosa Selvagem. Outro local que eu indico é no Mascarado, tá? Que fica em Niflheim, tá? Niflheim. Lá tem vários outros, né? Então tem o Dullahan, tem a Árvore Maldita e tem um outro fantasminha lá que você acaba matando, tá? É um mapa muito bom para farm. Geralmente as classes que mais ficam dentro desse mapa aí é Paladino. E dependendo do seu tempo ali, se você vai deixar no alto ou você mesmo vai jogar, é possível fazer ali, dependendo de quanto tempo você vai farmar, enfim. Mas se você tiver um foco, em torno ali de 500 a 1kk no dia, tá? Então é um mapa muito bom para ser farmado, compensa bastante. E a classe que eu acabo indicando para ir para lá é o Templário, tá? Bom, outro mapa, tá, que seria legal é em Magdum, tá? Magdum tem os pesadelos, tem labareda, tem uns tipo de petite, tá? Que eu não vou me recordar o nome. Mas lá é um mapa legal também para estar farmando. Porém, ali já muda um pouco o cenário, né? Você precisa estar um pouco mais forte, você precisa ter algumas cartas específicas, ou uma Bathory, ou uma. Fugiu o nome aqui, deixa eu pegar aqui que deve estar guardado aqui, tá? Ou propriamente a Bathory, ou a benção da carta dela, cadê? Passando, tá? Uma das duas que vocês precisam ter ali. Caso vocês não tenham, vocês vão acabar sofrendo um pouquinho mais lá,
por conta que os bichos, tá? Que nem o Pesadelo Sombrio, ele solta os espíritos anciões, só que das trevas, maligno, enfim, é sombrio, né? Então, você já toma meio que quase um IK dependendo do seu HP. Aí temos também a Labarida, tá? E tem outro mob lá que fica soltando bola de fogo. É um dano muito alto, tá? Então acaba, se você vai, seu foco é lurar para matar em grande quantidade, você acaba podendo morrer ali, né? Então são esses os mapas que eu indico no presente momento, tá? Para farm e desenho ali meio que constante, são os melhores até o presente momento. Claro, a partir do momento que eu identificar outro, eu faço uma atualização para vocês, beleza? Então, quanto à questão de farm zen bruto, são esses. E agora eu vou falar um pouquinho sobre farm de itens, tá? Quando a gente entra para farm de item, é muito amplo, tá? Então vou entrar aqui pelo bestiário para que vocês entendam um pouco, tá? Sobre o farm de item. O farm de item, ele é muito amplo porque todos os itens com baixa probabilidade, como um exemplo, aqui já está na tela, né? Sopro do Dragão, que já é de mini boss, ele é um item valioso, tá? Seja para você negociar por RMT ou por Zen. E aí tem suas probabilidades, né? Você pode pegar sem gema, com uma gema, com duas, com três, enfim. Então, vai ter itens específicos que se tornam mais valiosos, tá? Então eu vou mostrar aqui alguns e eu vou passar uma dica para vocês, de fato, estudarem o mercado. Muitas das vezes, tá? Você olhando no mercado, você já consegue ter uma métrica do que é bom, né? Lendo as especificações, enfim, mas no que eu vou explicar aqui já vai dar um bom adianto para vocês, tá? Bom, primeiro de tudo, armas, tá? Tem algumas coisas que são muito valiosas, né? Geralmente são armas e equipamentos de MVPs, igual esse Gakung aqui, da Lady Tani. Mas tem algumas coisas que são de mobs e que dá para se vender bem, dependendo dos status que você acabe pegando, tá? Então eu vou localizar aqui alguns exemplos de... Ó, temos a Laúde, que é do Metaller, né? Então para as classes ali voltada a bardinho. Temos aqui a harpa, querendo ou não, para dancer, né? Temos, deixa eu pegar aqui outros casos. E temos aqui a Jur, né, que dropa ali do Martin, que é uma arma legal. Então, dependendo o que você consegue julgar se a sua arma é boa ou não, ou mediana. Primeiro, se ela veio com o máximo de slot de carta ou gema. Segundo, a quantidade de ataque que ela pode vir, então 135 ao máximo, então isso que você precisa notar. E também essa parte aqui, que é a durabilidade, ou seja, quantas vezes você pode tentar refinar aquela arma que ela chega ao ponto de não sumir, né? Não quebrar e sumir. Então isso que vai definir se ela é uma arma muito boa ou não, tá? Isso eu estou falando sobre a Jur, porém todas as armas têm armas e equipamentos têm a mesma lógica, tá? Então a Jur ela é muito legal. O arco de Orc, ele é muito bom também. Então, como que eu conseguia definir um arco de Orc bom? Olha, um arco de Orc bom mais ou menos com 120, 123 de ataque e com slot de gema. E com preferência durabilidade ali, 9, 10 para mais ali, seria um arco muito bom que você poderia vender valores mais altos, tá? Aí nós temos várias vertentes a seguir, né, de equipamentos, então não tem muita diferença aqui, né? Temos o sabre. O sabre é uma arma muito boa ali, geralmente quem vai utilizar é genético, tá? Então tem algumas armas aqui específicas que são muito legais, tá? Então é basicamente nas armas você verificar armas de cada classe, dá para depois vocês darem uma olhadinha ali no marketing, dá para ter uma visão, principalmente dessas armas que eu mencionei, são armas um pouco caras. Escudos, tá? Quais são os escudos atualmente que mais tem saída? O escudo redondo, tá? É um escudo muito bom comparado aos demais. Ele tem um slot de... Ele pode vir, né? Com só slot de carta, ou slot só de gema, ou esse caso aqui com carta e gema. E aí ele pode variar a defesa física juntamente com uma qualidade de refinamento. Então, aí já especifica os mobs que você pode matar e as suas chances, né? Então,
você poderia estar indo lá e dropando esse equipamento para vender. Dá uma olhadinha na loja se tem muito, se não tem, como que tá? Outro item que é bom e não tem ainda nenhum na loja vendendo é o Grimório, tá? Aqui relata a chance que você tem de dropar esse item. Então, basicamente, pessoal, o que se torna valioso ou não é as características que o equipamento dá, se ele tem gema, se ele tem slot de carta, durabilidade e a chance de pegar aquele equipamento. Isso que se torna um equipamento bom ou ruim, tá? Aqui tem outros tipos de escudos, tá? Que a gente pode analisar aqui. Só que quando a gente começa a analisar os escudos, o que eu quero que vocês entendam, até para ter uma análise assim no geral. Broquel não tem slot de gema nem slot de carta, pode ir de 20, 30 a 50. 50 70, mas não tem slot de nada. Também não tem slot, não tem gema. Opa, esse daqui é legal, resistência demônio, mas é mastering, né? Pode vir com slot só de carta, de gema e assim sucessivamente. Então, avaliando a situação atual do servidor, tá? Que isso daqui não conseguimos pegar ainda. O escudo redondo é o mais custo-benefício e que se torna meio que viável no presente momento. Armaduras. Bom, armaduras, as que estão tendo maior saída, tá? Assim, que são mais utilizadas, é capote, tá? Mas aí tem que localizar o capote aqui, ó, com slot de gema e de carta, tá? Além do capote, tem casaco saindo também, tá? Mas aí tem que a mesma situação. O ideal é slot de gema e de carta, tá? E aqui já mostra os mobs onde você pode dropar. Temos a malha, só que também essa daqui, com slot só de carta, não tem de gema, mas ela dá 3 de dex, né? Pode vir até 3 de dex, e aqui especifica os mobs. Tem essa outra aqui que também que é legal, esse Robo Point, que é para reduzir a questão ali da conjuração variável e aumentar a efetividade da cura. Então, para Priest, para Maguinhos, para Sages, acaba sendo interessante. E aí tem as armaduras elementais ali também, né? Que no presente momento tá tendo só de fogo, né? E a de água. Tá? Mas querendo ou não, é Bossa Kraken, né? Então, é muito importante dar uma olhadinha. Mas as mais usadas é capote, só que com gema e carta. Casaco também só com gema e carta. E aquele, aqui dependendo da classe, né? No caso é arqueiro, Dalisk Bardo utiliza malha. E Hobby Point, que basicamente todas as classes, mas tem algumas específicas que mais utiliza, como Sage, Wizard e Healers, tá? Bom, vamos lá. Capa. Falando nas capas aqui, o que é mais utilizado no presente momento? A capa do momento, tá pessoal, é a sobrepeles. É a melhor no presente momento em relação a custo-benefício, tá? As demais, como podemos ver, a maioria não tem gema não tem gema, ou se tem gema não tem slot de carta, né? Então aqui, ó, capuz, só tem carta. Capa velha, só gema. Vamos continuar. Aqui, ó, Hobby da Donzela, Lady Branca, MVP. Então, aqui que entra as situações, tá? Aqui, ó, Guardiã Angelical, Loberrante, Mini. Então, é difícil as probabilidades, tá, pessoal? Então a gente tem que ir muito no custo-benefício. Aqui, ó, Sopro do Dragão, que é o que eu estava falando no início. Então, Mini também. Então aqui a gente já consegue identificar algumas limitações, né, de equipamentos. E assim a gente já consegue distinguir quais são os melhores, né? Então temos aqui a sacola física do Antônio. Então, Mini ou MVP, né? Bota, aí entramos aqui nas botas também. Botas, ele acaba limitando um pouco, né? Então temos as botas mais utilizadas vai ser essa realmente aqui, ó, botas, tá? E qual que geralmente é mais utilizada? Depende do orçamento da pessoa. Às vezes a pessoa não tem um orçamento tão bom para comprar carta. A de gema ela já é bem valiosa, porque tem muitas gemas dentro do mercado que dá para você incluir nos equipamentos de acordo com a sua classe, né? Carta já é um pouco mais caro, né? Então, todas as vezes você não vai pegar carta, tá? Fora também, a questão da probabilidade é quase a mesma coisa, né? Do Argiop pro Baphomet Júnior, mas no presente momento é mais utilizado como gema, dependendo ali se tiver uma sorriso ou no caso de um monge ou
outras classes que estão usando geralmente ali Viridian ou Matir, né, acaba valendo a pena também, mas é muito situacional. Aqui temos outras botas, né, mas geralmente essas botas aqui, como vocês podem ver, não é dropável. Então, geralmente quando não é dropável, ou é craftada, né, ou é de um formato de torre, em específico. Então aqui que a gente começa já a identificar algumas limitações, né, de equipamentos, de dificuldades, onde não tem as especificações, que nem as botas ali de Sleipnir, que é de Bodley, né, parte ali voltada realmente da guilda. Bota aqui muito boa para magos, mas é MVP. Então, o que seria o básico do básico ali para meter de bota que tem saída? Essas duas botinhas aqui, tá? Voltado agora à parte de acessórios, aqui abre um leque gigantesco, tá? O que são os mais utilizados para você ter por agora, para vender, para utilizar, e o que seria a longo prazo, né? Bom, classes físicas, né? Nós temos os anéis de força, tanto com a parte ali de slot de carta ou de gema, tá? Vai depender mesmo da situação. Tá, eu vou ter aqui um de carta, mas eu tenho uma carta eficiente que eu posso colocar nesse anel? Ou eu vou dropar para me vender? Então vai depender do seu foco também, tá? De gema, opa, gema, temos algumas gemas ali que me dá força e vai contribuir mais com o meu dano e que é mais barato do que uma carta. Opa, legal? Então, tem essas situações, tá, pessoal? Então, temos os anéis de força, que são bons. Esses Vespers aqui a gente desconsidera no momento, porque é de MVP, né? Então, é no caso futuro. Aí, dependendo das classes, usam broche de agilidade. Dependendo da classe, está utilizando também luvas de Dex, geralmente é Hunters, tá? Stalkers é mais que usam, tá? Aí temos a parte aqui de colar, que pode ser utilizado por pala tanque, né, que realmente queira fazer tanque. Aí temos a parte ali de brincos, né, que pode ser utilizado por wizards, né. Temos os acessórios mais, não é endgame, né, mas com maior dificuldade de drop, né. Temos aqui o relógio de bolso, que dropa da Lady Biomai, porém ele só nasce um a cada 5 minutos, né? Eu tive a sorte de dropar um, então já estou montando meu Prichzinho ali, Prich, ó, meu maguinho, vou montar ele. Temos aqui de Feros, né? Então aqui a gente já tem outras possibilidades, duas geminhas que pode vir, porém a chance, ó, 0,05, entende? Então aqui a gente já consegue identificar algumas dificuldades nos equipamentos. Esse acessório aqui para Rogue tá muito bom, tá? Máximo até 3 de Dex, 2 slots de gema, mas é sorte também. Porque pode você dropar sem nenhum slot de gema, ou com um só, ou com dois, e ainda tem essa variável, que pode vir com um só de Dex, ou máximo 3. Então aqui que vocês conseguem identificar quão bom é meu item, né? Aí entra para os equipamentos de cabeça, que são várias situações, tá? Em que eu não vou me estender muito, mas os que mais geralmente são vendidos é o Reed Word. Deixa eu passar aqui. Esse chapeuzinho aqui de boneco de gato de folha também ele é bom para se vender. Essa casca de verme também, por conta da precisão, tá? E tem alguns mapas ali que você vai vesgar muito. Peruca, né, que é mais para a questão do champ, dá para utilizar para pala também, querendo ou não, por conta da vida máxima, então se torna um pouco mais tanque, mas quem vai usar mais é o champ que eu falo é o monge, tá, pessoal? Então eu costumo de falar de as outras evoluções. Temos esse hatzinho aqui também, que é bacana para danos contra chefes, tá? Temos esse diário de pluma também, que é muito bom, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui de itens para agregar. Temos ali o chapéu de boia, que geralmente alguns hunters utilizam ainda esse chapéu para o ataque duplo. Temos a máscara de onça, que é muito bom porque ela habilita o grito de guerra, tá? Durante 4 minutos, então dá um burst no seu ataque. Bom, quanto à máscara, isso daqui é muito bom, mas MVP. Temos ali o chapéu chinês, que ele é bom também, a peruca, máscara do Jason para situação de danos de humanoides, né, voltado a PVP. Esse blushzinho também que é para resistência a dano de humanoides, essa máscara para dano contra humanoide. Temos a asas de orelha, que é muito bom também para
se vender. O disfarce, não, aqui ó, máscara de bandido, que é muito bom também, com 2 slots máximo que possa ter. Para boca a gente tem aqui uh, balão de marinho, que é muito utilizado, principalmente com gema, tá? Temos esse balão aqui também, que é o balão de urso, tá? Que dependendo da classe ali é muito bom estar utilizando. Temos a máscara do fugitivo, dependendo da classe é boa também. Máscara do esqueleto, máscara do deserto. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Isso daqui é muito bom, é vacina da cura, que aumenta a recuperação de HP com as poções, então te dá um baita de um sustain. E vai vir, quando chegar na Maxo, essa máscara aqui também para agilidade, tá? E com o slot gema, podendo vir slot de carta também, então top. Então, quantos equipamentos, pessoal? É isso, tá? Quanto à questão do farm bruto também. Mas como eu havia falado, eu ia falar um pouquinho sobre o mercado, só para vocês terem uma ideia, tá? O que eu dou de dica para vocês no mercado, tá, pessoal? Vem aqui no mercado, vem anúncio, que você faz aqui, ó. Coloque em mais recentes, tá? Deixa em branco. E aí começa sempre a dar uma olhadinha, tá? O que o pessoal está vendendo, quais são os valores. Claro, nunca você vai colocar ali valores dependendo do item muito exorbitantes ao item que é meme, tá? Né? Vamos olhar esse tridente. Ó, esse tridente tá com 3 slots de carta, ok. 156 de ataque, 6 de 6 ali a perfeição dele. Vamos dar uma analisada se realmente vale 2kk e pouco? Vamos pesquisar aqui, ó. Aqui, ó. Tridente, 3 slots. O máximo é 158, tá? Ok. 3 cartas. Vamos lá dar uma olhadinha lá para me recapitular. 150, tá. 2 só de ataque para não estar perfeito. 3 cartas. Tá, eu acho que 2kk e meio eu não pagaria, mas em torno de 1kk e meio, 1kk, eu acho que sim, tá? Por conta do ataque. Se tivesse mais perfeição aqui nessa parte de aprimoramento, seria bem melhor, tá? Por conta que tá quase pegando o topado de ataque. Então é basicamente essas análises que vocês precisam saber, né? Ver, para realmente ver se vale a pena o item ou não. Algo que é importante vocês analisarem também, tá, pessoal? É que existem algumas cartas, é porque eu só falei de equipamento, mas quando a gente fala de cartas e gemas, vou aproveitar e falar também. O vídeo talvez vai ficar um pouco extenso, né? Mas é mais para passar orientações para vocês. Então, quando a gente vai em cartas, existem muitas cartas boas, tá? Claro que cada carta tem uma classe diferente, gema também, enfim, é algo muito complexo de estar falando. Mas eu vou tentar passar algumas visões de cartas que são boas e que vocês conseguem vender com maior facilidade, né? Ou buscar quais equipamentos eu devo tentar focar. Carta, nós temos desde uma Zero, que é uma carta que dá 3 de Dex, tá? Muito boa ali, tem muitas classes que utilizam, desde magos podem estar utilizando, Sage pode estar utilizando, arqueiros vão utilizar, arruaceiros pode estar utilizando, né? Então é uma carta muito versátil ali e que você consegue ter uma boa saída. Temos carta ali com operário, né? Que atualmente está um pouco mais barata pelo nível de pessoas que estão dropando, mas é uma carta que dá mais 5 de ataque e mais 15% de danos médios, então tem muitos monstros que são médios. Inclusive essa carta poderia ser até utilizada para aumentar o seu dano entre jogadores no PVP, porque os jogadores, caso não saibam, são dano médio. Ela não se compara a uma Hydra, né, em questão de dano. No entanto, para quem não tem nada, compensa e pelo seu valor vale a pena, tá? Então, a Hydra, né, falando até nela, muito boa, porém a chance é baixa e no presente momento os mapas que a gente consegue estar indo tem poucos mobs, tá? Se torna interessante quando você faz a quest ali de Eldor, enfim, consegue ter acesso a esse mapa. Então a quantidade de hidras são maiores, então a sua probabilidade por matar por segundo e dropar é maior, tá? Por isso que a carta, querendo ou não, tá cara no presente momento, tá?
Temos também a Sapo de Tara, tá? Então, quando se pensa em PVP, o que é muito utilizado? Hidra, Sapo de Tara, cartas que te dão imunidade a congelamento, stun, enfim, né? Então, são mais situações voltadas para PVP. Mas pensando em PvE, farm, temos a Minouros, tá? Uma carta muito boa. 5 de ataque, mais 15% em monstros grandes. Então, grande, muitas das vezes, se atribui ao quê? MVPs, tem muitos MVPs que a maioria é tudo grande, tá? Então, se a gente pega aqui para olhar, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó. Esse MVP aqui é Inzolgu, large, grande. Esse Motaro, grande. Esse daqui é o Dwinger, é médio, então o esqueleto operário tem mais efeito aqui com ele, juntamente com a Hydra, né? Então a Hydra seria melhor, por conta que o esqueleto operário é 15, aqui a Hydra é 20, né? Então é só fazer uma análise aqui sobre esses critérios, tá? Que aí vocês conseguem ter um melhor aproveitamento do que seria melhor. E claro, tem que pensar também custo-benefício. A Minoros ela tá mais cara comparado a Esqueleto Operário. Esqueleto Operário aí, depois a gente vai dar uma olhada no mercado, mas talvez você encontre aí por um kk, tá? Então tem Minoros, tem Esqueleto Operário, tem Hydra, tem Zerum, tem Sapo de Tara. Deixa eu ver que cartas são mais eficientes ali. Tem a Passana, né? Tem a Batori também, que é importante, principalmente para você conseguir upar nos Anubis ou em mapas ali igual lá na Magdum, que tem aquele pesadelo que joga os espíritos, né? Então, são cartas boas, tá? Então, assim, tem uma infinidade de cartas, tá? O que eu aconselho, se você nunca jogou Hag, vem aqui no bestiário, escreve aqui carta e comece a ler uma por uma que cada uma faz, que isso daí já vai te dar uma boa ajuda, tá? Mesma situação de gema, tá, pessoal? Ah, não sei quais são as melhores gemas, tá? Depois eu posso dar uma pincelada, mas igual eu vou citar aqui algumas gemas. A gema Apocalipse é muito boa porque ela dá 1000 de HP. E HP, querendo ou não, é algo interessante para a maioria das classes. Claro que tem algumas mais chaves, igual Paladino HP é bom. Pro Priest, que é full suporte, HP para ele é muito bom. Né? Então algumas classes vão ter algumas situações. Por exemplo, minha classe é de dano à distância, que gemas eu teria que usar? Então, o seu foco inicial é focar em gemas que te dê dano à distância ou maximize o seu atributo base. Então, dano à distância, eu poderia pegar um Cobalt, que é o Cobalt Arqueiro. Poderia estar pegando um Heidrich, Arqueiro. Poderia estar pegando, deixa eu ver, Esqueleto. Esqueleto Arqueiro. E assim sucessivamente. Então, as gemas aqui, tem muitas, tá, pessoal, que é muito boas ali, mas o que eu aconselho para não ficar muito em aberto é ler, tá? A gema Batória é muito boa, tá? Ela reduz o cast variável das skills, então ela acaba sendo boa para quem? Boa para quem utiliza muitas skills. Vou colocar um exemplo maior. O Sage, né, que seria o professor, é bom. Pro bruxo é bom. Para Stalker de Cruz Magno é bom. Para Healer é bom. Então vai ter algumas classes. Para Alquimista de Bomba Ácida, Terror Ácido é bom. Então vai ter algumas classes que essa gema aqui acaba sendo indispensável, tá? E as demais é meio que opcional. O meu dano, que nem, ó. Eu ataco de curta distância. Acho que é a do Lahan. A do Lahan já aumenta 5% de dano a curta distância, né? E vai ter gemas de dano contra jogadores também, enfim. Mas o que eu aconselho é pesquisar aqui, tá? Não tem erro. Fechou? Então, no geral é isso, pessoal. Sempre dê uma olhada no mercado, busquem entender um pouquinho, ver os itens publicados recentes, ver os antigos, pesquisa esses itens como base, busquem sempre identificar se o item está topado, a probabilidade de pegar aquele item, é isso que você consegue definir se ele é bom ou não, né? E sigam basicamente essas informações que eu passei aqui para vocês, que vocês já vão conseguir tanto farmar o Zen bruto, como também dropar equipamentos que acabam sendo valiosos, vamos assim dizer, né? E conseguir ou vender para outros jogadores para comprar
possivelmente ali o de vocês, ou por RMT, enfim, depende do foco aí de cada um. Fechou? Tamo junto, valeu, fui!